Os pedidos de recuperação judicial e falência acenderam um sinalzinho vermelho para a gente aí na economia brasileira, porque eles estão crescendo sem parar. E antes de eu te mostrar os dados especificamente, deixa eu só explicar para você o que é recuperação judicial e o que é falência. Recuperação judicial é quando ainda acreditam que tem como salvar o negócio. Falência é quando não tem mais o que fazer. Você vai pegar tudo que sobrou, se é que sobrou alguma coisa, vender para tentar pagar os credores. Pedidos de recuperação judicial das empresas cresceram 52% nos 6 primeiros meses de 2023. Dá uma olhada nesse gráfico da Bloomberg aqui. Aqui embaixo você vê os anos. O que é esse primeiro pico aqui? Foi durante aquela grande crise de 2007, 2008 que atingiu o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Depois a gente teve um grande aumento durante aquela grande crise que atingiu apenas o Brasil, que foi inclusive nessa época que aconteceu o impeachment da Dilma, vários protestos nas ruas. Você lembra essa época? Foi um momento turbulento para a economia brasileira. E agora a gente está nessa fase aqui, ó. A gente vê o crescimento das recuperações judiciais. Como o próprio economista do Serasa aponta, esse daí são os piores números dos últimos 3 anos e que esse resultado é fruto da alta inadimplência das empresas, que alcançou quase 7 milhões de companhias. Quando ele fala 7 milhões de empresas, ele está juntando todo mundo, as grandes, as médias, as pequenas. Mas se a gente separar apenas aquelas empresas que são micro e pequenas, quantas que estão inadimplentes? O dado mais atualizado do Serasa, você vê aqui, ó, juntando todas as regiões do Brasil, 5.768.623 micro e pequenas empresas inadimplentes. O que é uma microempresa? É aquela que fatura até 360 mil por ano. O que é uma pequena empresa? Aquelas que têm faturamento de até 4,8 milhões por ano. Então, quando você passeia pela cidade e você vê barbearia, salão de beleza, lavanderia, padaria, oficina mecânica, lojinha, tal, botequinho, tudo isso são ilustrações de micro e pequenas empresas. Cara, me conta aqui nos comentários, você deve ter algum tio, algum primo, ou até mesmo seu pai, você pode até ser um micro e pequeno empresário. Conta como é que tá a situação aí do seu negócio aqui embaixo nos comentários pra gente pegar informações direto da fonte e saber o que tá rolando no nosso Brasilzão, beleza? O Brasil não é dominado por grandes empresas, grandes corporações. Na verdade, as micro e pequenas empresas são aquelas que movem a economia brasileira. 99% de todas as empresas que existem no Brasil são micro e pequenas empresas. 55% de todos os empregos com carteira assinada vêm das micro e pequenas empresas. 30% do PIB, que é a soma de tudo aquilo que o país produz, seja em serviços ou seja em produtos, vem das micro e pequenas empresas. Então você já entendeu a importância delas aqui, né? E como o pessoal do Serasa falou, todo esse resultado ruim é fruto da alta inadimplência das empresas. Mas da onde que vem o dinheiro das empresas? Para pensar aqui comigo. Todas essas empresas que você viu aqui, ó, barbearia, salão de beleza, padaria, oficina mecânica, o restaurantezinho para você comer na hora do almoço ali e tal. Da onde que vem a grana deles? Do teu bolso, cara. Então para pensar no ciclo. As pessoas no Brasil não estão com muito dinheiro no bolso, então elas gastam cada vez menos. Essas empresas, por sua vez, têm as suas contas para pagar. Não estão conseguindo pagar porque está tendo menos vendas, então elas começam a ser inadimplentes. Sendo inadimplentes, chega uma hora que não tem o que fazer e aí você tem que pedir recuperação judicial. As empresas vão deixando de pagar cada vez mais, chega um momento que elas ficam na beira da insolvência, acumularam uma quantidade enorme de dívidas, por causa que não tem dinheiro entrando, as vendas caíram, o faturamento acabou caindo, os custos e despesas não. Então praticamente não tem outra escapatória para a maioria delas a não ser tentar um acordo na justiça através das recuperações judiciais. Só que o cenário da economia brasileira não se resume apenas a recuperações judiciais. As falências, que eu expliquei no comecinho para você a diferença, lembra? Falência quando não tem mais o que fazer, acabou de vez. Foram registrados nos 6 primeiros meses desse ano 546 pedidos de falências de empresas no Brasil. Aumento de 36% com o mesmo período de 2022. Então, em resumo da situação, compara 2023, os 6 primeiros meses, com os 6 primeiros meses de 2022, as recuperações judiciais cresceram 52% e as falências das empresas cresceram 36%. Quando você vai entender o motivo de vários problemas aí dessas companhias, das mais pequenas às maiores, né? Deixando de lado os casos de fraude, é o quê? Insegurança jurídica, decisões judiciais que acabam afetando a empresa, questões trabalhistas e previdenciárias. A gente sabe que a justiça do trabalho é um negócio complicado no Brasil. Muitas vezes dão decisões
extremamente injustas contra os empresários, contra os principalmente pequenos e médios empresários, porque aquelas grandes corporações têm os melhores escritórios de advocacia para defender os caras, né? Agora, os pequenos e médios não têm a mesma sorte, não. E geralmente são esses que tomam aquelas decisões que quando você vê, você fala, meu Deus do céu, não é possível, mas sim, é possível no Brasil. Só que se for para escolher o fator número 1 hoje, que a gente não pode deixar de lado, é a questão do quê? Os juros altos. Essas empresas vão pegar empréstimos, elas pagam muitos juros, não é? E aí vem uma questão importante da gente esclarecer aqui. Para que eles falam que serve a taxa de juros alta? Para combater a inflação. Ok, combater a inflação. Mas da onde que surge a inflação? Ah, mas daí eles não explicam para você. A inflação surge da emissão da moeda ou da expansão do crédito em proporção muito maior do que o crescimento da produção de bens e serviços de um país. O valor da totalidade do dinheiro que circula no Brasil, ele deve corresponder, a grosso modo, ao total da riqueza existente no país, ou seja, ao total de bens e serviços produzidos no Brasil. Se há um incremento no crédito ou na emissão da moeda brasileira em proporção maior ao crescimento da produção de bens e serviços, essa moeda aqui, o real brasileiro, ele passa a valer menos face a esses produtos e serviços aqui. E por que o governo imprime moeda? Bom, a gente teve um caso extraordinário no C19, que governos do mundo inteiro imprimiram dinheiro para dar para as pessoas, mas independentemente do motivo, as consequências estão aí, não tem como fugir disso daí. Mas historicamente, o governo, especificamente o brasileiro aqui, tá? Ele sempre acaba imprimindo dinheiro porque ele arrecada isso daqui e gasta isso daqui. E aí tem o déficit fiscal. Para você fechar o rombo, existem inúmeras formas. Uma delas é você emprestar cada vez mais dinheiro, outra delas é você fazer a emissão de moeda. Inclusive, é isso daí que levou a Argentina para essa situação. Tem um detalhe muito importante aqui. Na Argentina, o Banco Central não é independente. O Banco Central é totalmente comandado pelo governo. Bom, no Brasil, a gente conseguiu uma independência faz pouco tempo. Você sabe que essa independência já está sendo fortemente atacada pelo governo atual, né? Por que será? Então é importante deixar claro para você que a taxa de juros elevada, ela é utilizada pelos responsáveis aí das políticas monetárias para tentar controlar a inflação. Só que a origem da inflação, ela não é culpa do seu Zé lá que está aumentando o preço na quitanda dele, do Tião da oficina que está aumentando o preço ali. Não, não é. A culpa da inflação é igual eu expliquei para você. A emissão desenfreada da moeda, expansão de crédito em proporção maior que o crescimento da economia real. É aí que surge a inflação. E se você cavar mais no DNA da inflação, você vai encontrar o que? O descontrole dos gastos públicos. É sempre assim. Então tá uma coisa interligada na outra. Só que eles sempre mostram para você só aqui, ó, o efeito colateral, a consequência lá na ponta da linha. Mas eles não explicam para você tudo que levou até essa situação. Então é importante você acompanhar todo o ciclo completo para entender. O governo sempre tenta se eximir das suas próprias decisões, das suas próprias atitudes, e ele sempre aponta o dedo para os próprios. Não, a culpa disso é dos empresários, a culpa disso é de fulano, nunca é dele. Bom, você sabe que, na realidade, muitos dos problemas que nós enfrentamos começam com o dedo do governo. Forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.